Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e hoje é um dia muito especial para mim, que tenho aqui junto com a gente duas figuras incríveis que eu conheci há pouco tempo, mas são dois profissionais realmente de um nível fora da curva. E vocês vão entender por que eu estou usando esse termo fora da curva. Realmente, nos bastidores aqui, quando começaram a falar de curva de Boyle, etc., gradiente, né? Divergente, rotacional. Foi um negócio bem legal. Então, hoje a gente vai receber aqui o Ricardo Capozzi e o Sérgio Gaiotto, chamando ele aqui de Capozzi e de Gaiotto. Então, como é nossa tradição aqui, pedir para cada um se apresentar da maneira que quiser. Pode falar da sua vida pessoal, pode falar da vida profissional, pode falar um pouco das suas expectativas, enfim. Capozzi, seja bem-vindo. Bom, boa noite, Muzi, agradeço. Boa noite, Gaiotto aí. É um prazer. Primeiro eu reforço que os podcasts anteriores são de excelentíssima qualidade, né? A gente tem que dar conta aí do recado aí para ficar aí no nível aí. Bom, eu trabalho hoje, sou professor universitário, também na parte de pós-graduação, na área de infraestrutura, segurança da informação, auditoria, essa é a minha formação. Né? Fiz direito depois de 40 anos, né? Voltei para os bancos universitários, me formei em direito, tirei OAB, e a minha atuação hoje ela é basicamente uma atuação de perito judicial. Tá? Então eu tenho isso como uma segunda, depois da docência, né? Eu costumo dizer que alguns vão entender que docente não é aquela profissão, mas eu ainda acredito na educação, vou morrer acreditando. E eu atuo como perito, né? O perito ele tem uma visão de atuar quando ele é nomeado por um juiz, né? Ou quando existe aí uma divergência entre duas partes, ele precisa da figura de um assistente técnico. Perito em computação, né? Deixa eu deixar isso bem estigmado. E paralelo a isso, quem é o Ricardo? Um cara que gosta de arte marcial, né? Então, para deixar um pouquinho, também sou praticante de arte marcial desde os 7 anos de idade, atuante. O que você faz? Eu faço 3 artes marciais hoje. Eu faço judô, uma arte que eu pratico há muitos anos, Hapkido, que é uma arte também que eu tenho já há 30 e poucos anos, e Taekwondo. Né? Então essas 3 artes eu procuro praticá-las regularmente. Né? Então, bem complementares, né? Essa é aquela questão de sair daquela caixa de tecnologia e para um momento só para descontrair. A grande vantagem da arte marcial é que eu consigo, quando eu estou lá treinando ou lutando, né, ter foco. Porque eu não posso pensar em outra coisa. Eu não posso estar lutando contigo e desviar o meu pensamento para outra coisa, porque eu apanho, né? Vamos pensar assim. Então, a arte marcial ela me ensinou muita coisa, eu devo muito, com certeza. E é um contraponto à área da tecnologia, à área da docência aí. Só para deixar marcado para o pessoal que está assistindo aqui o nosso podcast, o Ricardo Capozzi foi um dos primeiros professores que aceitaram o desafio de ser professor dos nossos cursos de inteligência artificial. Foi apresentado pela professora Inês da PUC, que nos ajudou muito a elaborar a parte acadêmica, né? Então, muito bem-vindo, obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. E agora eu queria que o Gaiotto se apresentasse. O Gaiotto eu conheci rapidamente, foi uma coisa bem rápida com o Gaiotto, foi um negócio bem interessante, porque quando a gente se conheceu, ele estava na Oi, e aí logo no dia seguinte, quando eu procurei ele para falar do AI Summit, ele já estava na Claro. Então, Gaiotto, bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Por favor, se apresente e fale do que você quiser aqui, a casa é sua. Obrigado, Muzi, obrigado, Capozzi, prazerzão estar com vocês. E verdade, o backstage já foi de altíssimo nível. Obrigado pela conversa. Bom, eu sou Gaiotto, Sérgio Gaiotto. Antes de mais nada, eu sou pai, eu sou voluntário, trabalho bastante com estatística e sou pesquisador no meu dia a dia. Acho que eu me resumiria assim. Venho pelo menos os últimos 19 anos trabalhando com dados. Me apaixonei com esse assunto lá na BV Financeira, fazendo o primeiro BI do cartão de crédito quando foi lançado em 2005. Aí eu percebi que dados não é igual desenvolver uma solução, né? Porque desenvolver uma solução, que eu era software engineer, você colocar em produção e continuar evoluindo. Dados não, é um cubo mágico. Conforme a perspectiva que você vira,
você pode ter um insight novo. Principalmente quando você olha a necessidade da empresa, de negócio, de fazer, gerar valor e capturar valor. Então, eu apaixonei por dados a partir daí. Passei pela época, 2012 ali, que foi a primeira vez que citaram ciência de dados. Até então eu fazia análise preditiva, data mining, BI. Ciência de dados era chique. Era muito chique. Tive a oportunidade de poder trabalhar um pouco com isso, entender conceitualmente como aplicar. E vindo para hoje, tenho a oportunidade de estar compondo o time da Claro, estando responsável pela parte de dados e IA na tecnologia. E em si já é um baita desafio. Eu gostei bastante quando o Capozzi coloca, poxa, eu tenho aqui o meu modus operandi de desconectar do mundo e reconectar com outro tipo de semântica. E a minha é ser professor. Eu acho que esse é o meu principal lado. Um belo momento me perguntaram, né? Poxa, como é que você se mantém tanto atualizado? E aí eu coloco, não é mérito meu, é mérito dos alunos que eu tenho, porque as perguntas vêm e isso me ajuda a ter que estar à frente do que eu achava que era a última informação. Então, foi a forma que eu encontrei de estar me atualizando de maneira leve, porque ensinar é literalmente aprender 2 vezes. Então eu acredito muito nessa filosofia, né, de a gente servir as pessoas com aquilo que a gente aprendeu. E quer queira, quer não, tem sempre um pouquinho da gente, né, o nosso DNA em cima disso, que é trazer nossas experiências. Então, parabéns, Muzi e Capozzi, pela dedicação de estar levando o conhecimento para o nosso Brasil e acessibilidade para as pessoas. Tenho também um trabalho forte de voluntariado, né? Eu atuo bastante na ONG Jovem com Futuro, sou mentor de jovens carentes, então a cada 6 meses nós capturamos alguns jovens, eles fazem um curso de manhã, meio período, e cada jovem tem um mentor. Então eu sempre sou jovem de algum mentor daquele semestre, e a gente ajuda realmente, né? Primeiro dia, quem é você, quais são os pontos a melhorar, o que a gente quer fazer, para onde você quer apontar e olhar. E no último dia, geralmente os jovens, nossa, eu entendi, eu não fazia a menor ideia que eu tinha essas oportunidades, eu não conhecia as portas, agora conheço. Então, esse é um pouquinho do Gaioto no dia a dia. Muito legal. Lindo, hein? Muito legal. Eu tô percebendo que mais uma vez a gente vai acabar falando quase 100% do tempo de educação. Então, antes que isso ocorra, e eu amo falar disso. 3 professores, né? E eu amo falar disso. Eu queria entrar um pouquinho mais, Capozzi, no que diz respeito à tua atuação profissional como perito, né? Assim, o que mais me chamou a atenção para a gente te convidar para ser um palestrante lá do AI Summit foi justamente isso, né? Porque você provavelmente vai atuar no lado negro, no lado sombrio da inteligência artificial, né? Porque junto com essa tecnologia extraordinária que está chegando para a gente aí, tá vindo aí alguns problemas. A gente está percebendo já que isso não é para criança, isso não é brincadeira, né? Casos realmente muito complicados já começando a acontecer ao redor do mundo aí, com deepfake, com uma série de coisas, enfim. Então acho que a tua atuação ela pode ser muito interessante, né? Inclusive você pode ser um puxador de fila, né, para outros profissionais que também embarquem nessa parte de perícia, né? A Gladys, não sei se você tem contato com ela, que é diretora lá no Instituto Valor. Ela, depois que assistiu uma palestra sua, ela quer fazer perícia também. Ah, é? Assistiu aonde ela assistiu? Não me pergunta porque, cara, a Gladys ela faz todos os cursos disponíveis do planeta, né? Ela é muito bem informada. Mas, enfim, queria que você entrasse muito nesse aspecto aí, porque, assim, é o que eu quero saber dentro do AI Summit. Bom, o primeiro a gente coloca, né, um sentimento de que toda tecnologia ela pode ser usada por bem ou por mal, né? O fato da gente ter no evento uma multidisciplinaridade, eu vir com uma visão de um perito, talvez você com uma visão de estatística e por aí vai ter alguém da saúde, por aí vai, e tornar isso atrativo. Peraí, deixa eu ver o que ele tem para dizer. A perícia, ela tem uma característica, professor,
talvez como qualquer outra vai ter as suas próprias características, as suas premissas, que é eu entro depois que um problema aconteceu. Então, enquanto não há problema, é igual um advogado, tem aquele advogado consultivo, mas pensa no advogado, ele é ou um juiz, ele está lá, quando duas partes litigam, aí é que ele se pronuncia. Então, a perícia, ela traz hoje um novo desafio para quem vai trabalhar com a perícia em computação, que é o seguinte: como que eu vou trazer um elemento probatório para um processo, seja ele criminal, trabalhista, civil, etc., em que você refute que aquilo não é verdade. Vamos pegar o exemplo da deepfake. Hoje, e cada vez mais essas redes convolucionais, elas vão trazer eu vou chamar aqui de perfeição, em que você vai ter dúvida, mas até quando eu olhar, eu falo, será que fui eu mesmo que fiz aquilo? Será que fui eu que falei aquilo? Então eu consigo criar situações e cenários em que eu vou pegar aqui pelo direito penal, né, para pegar um exemplo mais simples, eu coloco você na cena ou num local de crime, né? E como é que eu tiro você de lá? Então, isso, professor, traz uma consequência que eu estou vislumbrando, até uma ideia de eu escrever um artigo sobre isso lá do mestrado, que é a consequência que isso pode te trazer. Para não me estender, dou 2 exemplos. Fique à vontade, pode se estender, porque aqui a gente está com tempo e o podcast é para isso, então, tá? Para a gente poder explorar conhecimento. Então, vamos pegar um exemplo do direito eleitoral. Eu crio uma situação, uma deepfake de um candidato falando uma coisa ou fazendo uma coisa. E aí aquilo vai para o Tribunal Superior Eleitoral para ser julgado, tira as big techs tem que tirar, etc. Mas você percebe que você tem um tempo que é no dia da eleição. Eu não posso provar que aquilo é verdade ou mentira 2 semanas depois da eleição. A eleição não vai voltar. E você não votaria e votaria diferente. Então nós temos um problema, que é um marco temporal. Então olha só o que pode trazer. Eu posso estragar uma candidatura criando uma falsidade, né? Mas até descobrir que focinho de porco não é tomada, já teve eleição. E o que você faz? Volta a eleição? E se voltar, votariam em você novamente? Esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo seria o seguinte: eu posso criar um cenário, tá? Hoje eu consigo fazer isso e cada vez mais, insisto, vai ser mais preciso, em que eu coloco você numa situação de uma imagem ou crio uma fala. Eu aprendo eu pego várias situações do Muse. Eu sei seu Facebook, eu sei seu WhatsApp, eu sei seu Instagram, eu tenho imagens tuas do podcast. Então eu falo, olha, aprende como o Muse fala, aprende como o Muse se comporta, aquelas idiosincrasias, aquelas particularidades. Agora cria um Muse, uma espécie de um avatar aí, e vamos colocar uma faca na mão do Muse, ele esfaqueando alguém. Estou pegando bem pesado. E aí, para você depois descontextualizar isso, é um problema. Só que aí eu posso estragar a sua vida. Eu falo isso publico no seu trabalho, publico na sua casa, com seus parentes, etc. Até vocês provar sua inocência, o estrago está feito. Então, eu acho que a tecnologia ela vai ter esse problema. E quantos casos nós já vimos na mídia que não é feito só por tecnologia? Existe uma acusação, a investigação, desculpa, não era você, sai a notinha de rodapé. Erramos. Aquele que parecia com o Mose não era o Mose, era um cara muito parecido com ele. Mas aí, professor, o estrago psicossocial na sua vida já está feito. Então, eu entro num ponto determinado no processo civil, no processo penal, numa fase muito bem determinada, a fase probatória, no caso do processo civil, para dizer para o juiz, olha, é inconclusivo ou não é o Muse ou é o Muse ali, ou aquilo foi feito ou não foi feito. Então, onde eu vejo que a inteligência artificial ela vai trazer essa colaboração, de eu criar esses modelos e imputar culpa ou falso crime a alguém. Mas até aí insisto, ainda que eu descubra que aquilo não é verdade por uma perícia e com auxílio de outras IAs, que é o que eu estou estudando, como uma IA vai me ajudar a desvendar um trabalho que talvez possa ter sido feito por uma outra IA. Pode ser que a sua vida já tenha tido um grande estrago. Mas o desafio, então, ele é um pouco maior, né? Porque para você poder rodar uma IA, você tem que ter dados, né?
Como é que você vai rodar o teu modelo se você não tem dados e aquele caso é tão específico? Esse é um desafio. Eu peguei um exemplo, eu criei modelos fakes, né? Do Face de dados sintéticos, não? Não. Dados. Eu peguei dados, por exemplo, eu peguei fotos de atores e coloquei sobrepondo. A IA fez isso, né? E depois eu pedi para uma outra IA validar se era ou não humano. Ele me deu um nível de acerto de 98%. Mas entre falar que é humano e falar que era aquela pessoa que estava executando uma determinada ação, né, porque no direito eu preciso imputar autoria a alguém. Eu não posso falar, não dá para algemar um computador, né? Não dá. Então, essa ainda ela não tem essa calibração. Porque, veja bem, quando eu chegar com um dado seu, é uma imagem única. Sei lá, é um texto só que prova que você fez alguma coisa, ofendeu alguém, ou é um vídeo único que está dizendo que aquele ato foi feito, sei lá, imagina que hoje tudo filma. Então, esse entra naquele problema da gente ter essas questões de granularidade, de quanto é a minha massa de dados de input, ou a minha qualidade dessas massas, para dizer se foi feito ou não com certo grau de assertividade, se aquilo é ou não um fake. Seja ele qual for. Então essa é eu tenho pesquisado isso ao redor do mundo, pelo menos né, Estados Unidos está pioneiro nisso, e ainda não tem um material muito conclusivo. Então acho que é um grande risco que a IA está trazendo para o nosso mundo hoje. É onde eu crio situações em que eu não vou saber se é verdade ou mentira aquilo. Peraí, isso aconteceu ou não aconteceu? Isso foi criado por uma inteligência ou não foi criado por uma inteligência? Você tem alguns pontos em que você consegue analisar. Então, as IAs ainda não conseguem fazer muito bem a orelha, a mão ela faz às vezes com 5 dedos, com 6 dedos, coisas assim. Mas ela vai se calibrar ao ponto de criar ao nível em que eu, ser humano, vou voltar lá ao teste de Turing, né? Eu não vou saber se aquilo foi feito por uma IA ou se aquilo é uma verdade. Porque, inclusive, eu vou ter alteração dos metadados dos arquivos. E só pelo metadado eu não vou conseguir saber se aquilo é verdade ou não. Muito interessante. Então, é um desafio. Eu não quero ser hipócrita aqui e dizer, eu tenho o problema, mas não tenho a solução. Estou estudando se existe ainda essa solução, se é que vai existir essa solução. Computacionalmente falando, Sérgio, se vai ter o modelo que eu coloco a entrada, aperto e vai dizer saída. Não, isso é falso, não, isso aí não é falso. Algo assim. Eu não acho que vai ser simples assim. Voltaremos para falar contigo daqui a pouco, Gaioto. Um dos setores que mais vai ter uma vantagem competitiva no uso de IA é telecomunicações, né? Eu tenho escrito, dentro do meu baixíssimo conhecimento de telecom, eu tenho escrito alguns artigos justamente falando sobre essa união de 5G com inteligência artificial. E aí quando a gente começa a perceber a atuação das empresas de telecom com a hiperpersonalização, enfim, com uma série de outras características que a área de telecomunicações traz e junto com a inteligência artificial pode trazer benefícios incríveis, né? E aí a gente está falando de indústria agrícola, a gente está falando de educação, a gente está falando... A educação, vamos voltar, porque a telecomunicação com IA vai transformar a educação pra caramba. Mas assim, dentro da tua perspectiva, qual é o maior benefício que a IA vai trazer para a área de telecomunicações e como é que isso vai impactar na vida das empresas e das pessoas? Penso que começar a entender um pouco do que existe disponível hoje vai ajudar a gente a responder. E quem me dera ter as respostas do que vai mudar a empresa de telecom, porque eu já teria feito do lado de cá. Mas, de fato, quando você fala de conectividade, que acaba, que quer queira, quer não, já é uma evolução da telecomunicação em si. Conectividade no sentido de baixa latência, né? Você não ter a sensação de que um comando ou de que uma informação levou um tempo para chegar na sua ponta final, num vídeo ou um áudio que você enviou, demorou para chegar, como era questões de comunicação satelital. Você faz uma vocalização e isso leva um tempo por uma questão notória do meio em si que a gente utiliza. Hoje não, fibra ótica já quebrou muito essa questão, tanto que você tem data centers enormes, via cloud platform nos Estados Unidos e você usa no Brasil, porque você está basicamente tirando um pouco a interferência de firewalls e backbones, você está falando de velocidade da luz, de tráfego da informação. Então isso mudou a forma de trabalhar
Porque hoje você já não precisa comprar tecnologias grandes para instalar dentro da sua empresa, nos seus data centers, que são as tecnologias on-prime, pensando no que você será daqui 5 anos. Porque era assim que você tinha que pensar num servidor, uma máquina. Hoje não, por conta de tecnologia e conectividade, você pensa e compra aquilo que você precisa agora. Então, ao invés de comprar uma maquinona para 1 milhão de clientes, eu compro uma maquininha para 10 clientes. Isso foi a conectividade que permitiu. Questão de fibra ótica e barateamento da tecnologia, que é sempre aquele segredo de Tostines. Barateou porque muita gente está usando, ou muita gente está usando porque barateou. Né? Tem um pouco dos dois, até porque se tem muita gente utilizando, está ligado também à facilidade e simplicidade. Então, conectividade é um ponto. E você não está mais só na fibra, você está agora no 5G. Então, você sai de algo fixo, ligado a um endereço, e vai para uma seção móvel. Você efetivamente consegue se locomover e ter uma conectividade com qualidade similar a um 5G, a uma fibra. O que te traz isso? Te traz hoje possibilidades que antes uma latência não permitia. Então, hoje a primeira análise é, eu tinha uma latência alta e tenho uma latência baixíssima agora. Eu trabalho com o quê? Bom, eu consigo ter interações com equipamentos que eu não tinha antes. Eu consigo estar fazendo um uso remoto. E não estou falando de regiões longínquas. Eu vou fazer uma operação aqui do Brasil e nos Estados Unidos. Eu estou falando de você operar uma rede escavadeira num local de alta periculosidade, muito obrigado. Então, eu estou te falando de você estar trabalhando em um local de alta periculosidade, onde você pode ter, por exemplo, vazamento de gás, e o operador está aqui a 100 metros da escavadeira. E isso já é conectividade. Então, isso está falando de trazer a inclusão também, que pode ser alguma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, e você está falando de simplificar e deixar um pouco mais autônomo o equipamento. Então, a conectividade é um fato que não se discute. Geração de dados. Né? E aí você começa a falar de telecom e grandes companhias. Acaba que são as grandes instituições que conseguem obter e entender esses dados pensando na personalização de várias formas. Claro que isso sempre atento e observando ética, que hoje é traduzido em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não se abre mão disso. Porém, existe aqui, sem dúvida alguma, um conhecimento de interesse, comportamento de uso, movimentação e entendimento do que é um cliente e uma pessoa em si. Quando você mapeia onde uma pessoa está, e, consequentemente, aquelas que estão próximas, você pode inferir. Poxa, são familiares, são pessoas que têm algum tipo de relação. Quando você fala de household, são pessoas que convivem no mesmo local. Então, se você impacta uma delas, provavelmente você impacte a rede das demais. Então, quando você coloca personalização ligada à proximidade e, consequentemente, mobilidade, isso te permite também usar os dados de maneira que você gere conhecimento para o mercado. A GSMA, que é um instituto, ela trouxe uma provocação muito interessante, que foi o movimento Open Gateway. O movimento Open Gateway nada mais é do que você padronizar uma forma de entregar informações totalmente anonimizadas, onde todas as operadoras globais têm um padrão de desenvolver essas APIs, né, essas formas de comunicação e consumo de informação ligadas à localização de um device, se aquele número pertence àquela pessoa, se houve uma troca do SIM swap, se houve um SIM swap naquele celular, seja ele um eSIM, ou seja um SIM físico, que é o chipzinho que você conecta no celular, você consegue, inclusive, contratar temporalmente. Imagine o seguinte, agora, nesse momento, o Muse resolve fazer um podcast ao vivo. O que a gente precisa? De banda. A gente não pode concorrer com os demais que estão na região, né? Seja pela fibra ou seja por um 5G, onde a prioridade é sempre voz, nunca dados. Então você não pode concorrer dados. Para você não concorrer com dados, o que você faz? Você aplica comandos na rede de que a prioridade está naquilo que você contratou de rede. E isso é temporal, eu posso contratar durante 1 hora. E como é que se faz uma receita com isso? Eu te bilheto diferente. E temporalmente, respeitando, obviamente, o consumo que está dentro dessa região, que pode ser, de alguma forma, movimentado de uma região que está com menor uso agora. Então, esses tipos de serviço ligado ao Open Gateway traz algo que não existia quando se olha para telecomunicações e se pensa, o que mais eu posso usar de telecomunicações além de uma conexão celular, smartphone ou uma fibra? Você pode também usar o Open Gateway. E como é um padrão, todas as telcos, elas têm o mesmo modelo de trabalho.
E quando você pega as 3 maiores do Brasil e junta, você praticamente pegou a população como um todo. Então, esses são alguns pontos também interessantes. Então, de maneira geral, quando você olha 5G, não é só sobre a latência, mas também experiência. A gente está num mundo um pouco diferente quando se fala de consumo de informação. Hoje você, infelizmente, não tem mais a leitura de um livro, você não tem mais o consumo de grandes papers ou grandes artigos, porque se colocou na cabeça de quem está consumindo rede social que tem que ser são microblogs ou microtextos. E, consequentemente, o que traz a isso? Vem vídeo a reboque. Então, vídeos curtos, de 5 minutos e 3 minutos, é o que tem mais saída, por exemplo, no TikTok. Quer queira, quer não, isso quem acaba apoiando bastante é conectividade. Acaba aproximando. E hoje, quando você coloca situações onde você pode ter interação em grupo, que é uma espécie de gamificação, é conectividade também que viabiliza esse tipo de coisa. E aí acaba trazendo também um outro ponto ligado a custo. Quanto maior a oferta, a demanda, consequentemente, acaba se conseguindo pagar ou se ampliar o serviço com um valor mais acessível. Então, existem algumas questões que as telecomunicações vai trazer por conta do 5G, que está muito ligado a isso. Outro ponto também as telecoms hoje, elas têm, obviamente, um papel muito forte no B2C, para o final. Mas também começa a ser um fiel da balança quando você fala de grandes OTTs, que são as soluções que você consegue trazer de forma embarcada. Por exemplo, o quanto é valoroso eu ter um serviço de uma telecom junto com o streaming, que é viabilizado por conta de você ter o serviço de conexão ultra rápido, que pode ser um Globopay, um Netflix, ou um Prime, HBO, agora Max. Isso tudo conectado aos serviços também de telecom, embarcados com o 5G, permite você estar consumindo conteúdo fora de casa. E aí você entra numa outra discussão. E quem que é o concorrente desse conteúdo? Quem tem interesse? Não é só um YouTube que concorre com o Netflix, mas que concorre com jogos, que concorre com a sua atenção e concorre, inclusive, com o conteúdo didático do dia a dia. Então, o 5G em si, ele é o meio. Mas a questão da conectividade e acesso à informação de forma que você consiga ter o dado e ter aquele acesso muito rapidamente, né, trazendo inclusive experiências como, por exemplo, realidade aumentada. É algo hoje que se fala bastante, né, e se popularizou novamente por conta dos óculos, vídeo que foi lançado pela Apple e também da Meta. São soluções que trazem uma imersão e uma possibilidade de olhar experiências que antes não eram possíveis. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade em festivais, jogos de futebol, no Japão, fora do Brasil, você já percebe a interação das pessoas com esses dispositivos móveis que conseguem fazer uma leitura do ambiente e colocar uma imagem que interage de forma individual. Mas onde que entra o valor financeiro? Porque no fim a gente também tem que pensar em geração de receita e riqueza para o país. Entra na parte de você entender quem está consumindo, o que está consumindo e o que ele ficou preso àquele momento e gerou maior interesse de conteúdo em si. Então, hoje, entender conteúdo entregue de formas avassaladoras, né? sem muito filtro. E conseguir entender qual que é o conteúdo adequado para você, você consegue pensar em impactar enquanto um advertising ou oferecer o seu produto que é mais adequado para aquela pessoa. Então, o 5G, enquanto tecnologia, é interessante olhar o meio, a conectividade em si, que vai nos permitir fazer, olhar a experiência de uma forma que não se olhou antes e capturar valor de uma forma que não se capturava antes, novos produtos e serviços. E penso que a AI, nesse aspecto, ela quebra não vou dizer última, mas a mais conhecida das fronteiras, que era você juntar a semântica com o cognitivo. Inclusive, essa foi uma das grandes barreiras quando você fala de transformação digital. A transformação digital ela evoluiu muito quando se fala de automatização de processos. Mas existia processos onde você tem interação humana semântica cognitiva que era praticamente impossível, porque não se tinha condições de simplificar ou automatizar a participação humana quando se falava de conteúdo falado ou escrito. Agora, com Generative AI, isso muda
totalmente de aspecto. Você vira o jogo de tal forma que você consegue gerar conteúdo a partir de um bom prompt, você consegue automatizar processos que antes não eram viáveis de automatização ou eram muito caros, usando tecnologias que foram sobrepostas pela Generative AI, e você permite, quer queira, quer não, a inclusão daqueles que sequer conseguiam ter esse uso no dia a dia de conteúdos ou geração de valor em cima de processos que não eram automatizáveis quando se fala de semântica cognitiva. Então, não é só o 5G a conectividade, mas também essa nova tecnologia, esse momento que a gente vive, tem a questão de gerar valor no dia a dia ligado à Generative AI, que é você conseguir efetivamente conversar com o seu próprio agente de IA que foi criado para te atender e, consequentemente, gerar mais um serviço e um produto para você. Legal, a gente está vendo então que a tecnologia está evoluindo muito. Então, antes da gente continuar aqui esse bate-papo que está incrível, eu vou pedir um pequeno break para a gente poder prestigiar aqui os nossos patrocinadores, a quem a gente é muito grato. E não estaríamos aqui se não fossem os nossos patrocinadores, então eu vou pedir para o Fabiano trazer a nossa vinheta aí. Até daqui a pouco. Boa noite a todos novamente, muito obrigado pela audiência, e estamos aqui agora voltando para o segundo bloco, e os bastidores do AI Summit Podcast são sempre mais empolgantes do que o programa em si, porque aqui é onde nos bastidores a gente acaba trazendo alguns temas, né, que durante o programa a gente acaba não conseguindo trazer. Mas eu vou provocar o Ricardo Capozzi aqui, não vou deixar ele fugir dessa pergunta, nem o Gaioto, sobre o SimSwap. SimSwap. Vamos lá, fala aí. Basicamente seria o seguinte: eu entro, lógico, eu tenho que ter um privilégio dentro da operadora, tá? Eu me faço com uma fraude de personificação e falo assim, olha, vou dar um exemplo mais prático, tá? Ó, perdi meu celular. Ok, então vamos bloquear o seu chip, né, etc. Inutiliza o seu chip e você vai na loja e pega outro. Eu vou na loja, tenho algum tipo de favorecimento, né, sem entrar no mérito, e recebo um novo chip no seu nome, com seu número. Embarco isso no outro celular e me faço agora, eu sou um músico. Então, a partir daquele momento, se você não tem, por exemplo, duplo fator de autenticação num Telegram ou num WhatsApp, quer seja, e acredite vocês se quiserem, muitos ainda não têm, o que acaba acontecendo? Eu baixo seus contatos, eu sou você, eu sou o novo dono do seu número de celular. E aquilo que tinha atrelado aquele número, né, eu faço. Ponto. De uma forma muito... Eu recebo SMS por lá. Então, eu entro, se eu sei o seu e-mail, muse@yahoo.com. Ah, perdi minha senha. Mando o código pelo SMS. Quem é o dono do seu celular agora? Eu. Recebo seu SMS e mudo o e-mail. Mudo algum fator de autenticação, etc. Então, esse é um problema que a inteligência artificial, por comportamento... Por análise heurística ou alguma coisa assim, ela poderia evitar. Poderia falar, peraí, tem um alerta. Os bancos usam muito essa questão de comportamento de perfil exploratório, quando tem muita fraude relativo a saques, eu fico tentando, porque o fraudador ele quer tirar o máximo de vantagem, né, no mínimo de tempo. Então ele vai lá e tenta de várias formas. Então as inteligências podem dizer, peraí, isso que você está fazendo não é normal.
Opa, vamos criar uma trava, vamos bloquear, vamos fazer um duplo fator de autenticação, liga para o banco, liga para o operador, etc. Mas tem que ser muito bem orquestrado. E aí, eu chamo uma atenção, porque esse é meu lado de segurança da informação. Toda vez que eu entro para fazer uma auditoria ou resposta ao incidente, que tem esses pontos, eu esbarro num ponto que é falta de procedimento, ou procedimento inadequado, ou procedimento que não foi executado, ou não tem processo. A empresa fala, cadê, em LGPD que você tocou, uma boa prática, lá nos artigos 46, começa até os 50 das boas práticas, está dizendo, você tem que ter um plano de resposta a incidente atualizado. Eu chego na empresa, você tem um plano de resposta? Puta, nem sabia que precisava ter. Então, quando você esbarra em problemas de segurança, como esse do SimSwap, vamos pensar assim, eu ouso a dizer, Muzi, que são problemas por falta de procedimento, tanto por parte do usuário, com parte da operadora, sem trazer o meia-culpa operadora, né, por favor, mas, ou pelo menos um tipo de culpa concorrente, que poderia ser evitado se existisse processos em que o próprio usuário seguisse. Ou a própria empresa seguisse. Aí você tem processos que são descontextualizados com o ambiente da empresa, anacrônicos, processos que não refletem o que o usuário sabe, teve turnover de headcount e você não teve uma adequação, um treinamento, ou você faz e desenha o plano e põe na gaveta e não coloca. Então, você começa a esbarrar nisso. E quando há o conflito, eu vou lá como perito, eu peço esses documentos, me evidencie, porque a perícia é prova. Não temos. Apagamos, não preservamos. Mas você não tem um procedimento? Não temos. Temos, mas não fizemos. Temos, mas ninguém sabia que tinha que fazer, ninguém sabia como fazer. Então, trazendo para a resposta do SimSwap, eu entendo que a inteligência artificial, ela poderia ter mecanismos hoje. Lógico que a poderia, ela não pode? Ela pode. O ponto entra naquilo que nós estamos falando. Que tipo de dados, ou qual é aquela qualidade dos dados que eu vou colocar para dizer que aquilo é ou não um SimSwap ou algum tipo de ataque? Essa é uma dificuldade. O quanto a inteligência sabe o que é isso? Tem um paper, Muzi, que ele chama, tá na internet, vocês podem olhar, tá em inglês, obviamente, como a mudança de um único pixel numa foto pode enganar uma inteligência artificial. Então você vai lá e muda um pixel e você treina uma IA para tomar determinada coisa. Então eles fazem um exemplo com os carros autônomos e eles vão lá e mudam um pixel numa placa de pare. O carro já não entende mais aquilo, ele avança e aí pode acontecer algum sinistro. Exemplos, lê o paper que é muito bem formulado, né? Então, por isso que eu esbarro na questão da tecnologia. Ela pode, mas vai depender de novo do treinamento. Eu falaria assim para uma operadora, a gente consegue criar uma IA e treiná-la para evitar este tipo de ataque de cibersegurança? Eu diria que sim. Agora, eu não saberia hoje como fazê-lo, tá? Mas será que, como é que eu treino essa IA? Até te passo a resposta aqui, Sérgio, você me ajudar aqui na pergunta, que a provocação foi fantástica aqui. Mas é um tipo de coisa que eu acho que a inteligência artificial ela tem que vir para ajudar. Assim como ela está predisposta a diagnosticar uma pessoa com uma determinada enfermidade, já colocar uma possível, faz uma anamnese, ela já te dá uma possível forma de tratamento, por que não trazer isso para a cibersegurança? Olha, me ajuda aqui, quando tiver algum desvio padrão, você que gosta da estatística, né? Quando tiver algum desvio da minha curva de comportamento, levanta uma bandeira, bloqueia, não vai deixar fazer. Ô Sérgio, nesse caso dessa hipótese que o Capozzi trouxe pra gente, a fraude em celular era um negócio absurdamente recorrente, né? Minha mulher teve o celular dela roubado e os caras conseguiram desbloquear o iPhone dela com biometria facial e conseguiram entrar nas contas bancárias, conseguiram tirar todo o dinheiro das contas bancárias e ainda conseguiram fazer empréstimo, né? Então, assim, isso aqui virou um problema hoje em dia, né? Você sai, principalmente a gente que está aqui no centro, que tem um índice grande de assalto de celular. Já tem hoje algum estudo sendo feito na área de telecom, se você quiser falar da própria Claro, em que ajude a esses casos aí da gente poder se proteger um pouquinho mais de roubos, furtos e assim, da invasão da nossa vida privada. Eu não tenho mais rede social, só tenho LinkedIn hoje em dia.
Porque realmente o que você falou anteriormente é um baita de um problema, né? Ou seja, o cara entra dentro do teu Facebook, do teu Instagram, mapeia a tua vida inteira e daqui a pouco ele consegue simular com muita precisão o Muzi, ou o Capozzi, ou o Gaioto, enfim. Vocês têm uma parte importante dentro desse processo de tentar proteger as pessoas e as empresas, né? Como é que você vê isso aí? Como é que vocês já estão fazendo, né? De maneira geral, até trazendo para o Capozzi, quando você fala de SimSwap em operadoras, de modo geral, a área de segurança da informação, que tem áreas verticais de cybersecurity, já existem hoje processos e ferramentas bem profundas que mitigam esse risco praticamente 100%. Por quê? Porque se isso não funcionasse, a gente teria um problema em série, e não é o caso. Tá? Hoje o SimSwap, na verdade, é um valor saber que ele existe e a gente conhece bem, as operadoras conhecem bem. Agora, falando da questão da vulnerabilidade ou do risco que a gente corre com o smartphone, já nasce pelo pós-smartphone, né? A gente sabe o quanto o Android tem seus backdoors. iPhone não se conhece backdoor, né? Android, ou toda a parte da iOS não se conhece um backdoor, mas Androids tem a parte de backdoor. Muito embora isso não seja simples de ativar, muitas vezes tem engenharia social. De alguma forma se entende e se burla esse controle. Ou, como eu já vi casos, infelizmente o ladrão que promove o roubo, ele fala, destrave o celular e sai com o seu celular já desbloqueado, que aí simplifica muito todo o restante da operação. Primeiro ponto, antes de falar de telcos, vale a pena colocar que os aplicativos hoje têm dupla autenticação. Não ter dupla autenticação está muito ligado à nossa educação e entendimento de quanto risco a gente está assumindo. E às vezes a gente não sabe que está assumindo um risco, porque a gente nem conhece esse risco. No caso do exemplo que você deu, né, do Telegram, houve sim uma ação de engenharia social, onde o usuário, ele efetivamente informou dados privilegiados dele, de conexão ao Telegram. Sim. E chegou nessa questão. Então, nunca é a tecnologia por si só. Sempre tem o fator humano empregado. Perfeito. Empregado. E aí entra nessa questão da dupla autenticação. Hoje, se você... É que eu não me lembro agora o nome do aplicativo que foi lançado pelo governo federal recentemente, onde você informa que teve a perda... No próprio gov.br, não é isso? Que você informa que teve a perda do seu dispositivo, isso já é integrado diretamente com as teles, com as operadoras, a gente faz um bloqueio, o celular literalmente morre pelo e-mail, que ele é impossível de você fazer uma clonagem, ele vai matar aquele e-mail de forma definitiva. Então essa é uma grande ação. E de maneira geral, se você observar, existe uma preocupação muito grande na questão de quem você é dentro daquele smartphone, daquelas aplicações que você tem no dia a dia. E isso, cada aplicativo precisa cuidar do seu pedaço. Vide, por exemplo, a Samsung agora está lançando a nova versão deles, pastas criptografadas para que você deixe aplicativos que você entende que são de alto risco. Internet banking, aplicativos bancários, por exemplo. Exatamente. E não são só dados de saúde, né? Dados de saúde também que podem vazar. E interessante que não são só internet bankings. Muitas empresas que têm a parte de IP, né, ou seja, são institutos de pagamento, né, eles têm a condição de oferecer um empréstimo, e não são poucos, as empresas hoje, também é um risco que você corre. Tem que ter um cuidado especial quando se fala de um aplicativo que não necessariamente é um internet banking, mas uma fintech, que te oferece um crédito pré-aprovado, onde basta você entrar e fazer o empréstimo, onde um duplo fator de autenticação te livraria desse risco, por um ato simples. Muitas vezes não está ligado ao smartphone a senha que você conhece. Por exemplo, ter o cartão de crédito no celular, que é algo muito comum. Eu tenho aqui e acho fantástico. Eu também. E a minha senha é diferente da senha do celular, do smartphone em si, que cada um tem uma forma de autenticação. Justamente para isso, caso eu seja furtado ou roubado, quero tentar evitar ao máximo. Mas, serei muito honesto, eu tenho meu celular do Pix. Então, em casa fica o celular onde estão os internet bankings. Aqui eu tenho o internet banking, mas ele é pequenininho. Deus livre acontecer alguma coisa, efetivamente é esse que eles vão levar. Mas existe sim ações muito grandes ligadas a operadoras e governo, porque existe lembrando que operadoras são reguladas. Então a gente não pode tomar qualquer ação que impacte uma pessoa sem antes estar diretamente alinhado com a Anatel e com o governo a parte de leis e com tudo que nós temos. Então essa é uma das principais. E sempre
sempre está garantindo que aplicativos conectados a aplicativos das operadoras, eles garantam questões de criptografia, tokens de comunicação. Então existe um movimento fortíssimo ligado a operadores, porque a gente conhece bem o risco, para garantir que isso não aconteça. O grande risco é aquilo que está no smartphone, que não é de nosso domínio, é domínio da empresa a Samsung, a Apple e assim por diante, que são donas do próprio aparelho e muitas vezes, no caso da Apple, dando sistema operacional. Então, os pontos estão muito ligados à educação. E o que a Claro já tem hoje implementado no tempo real, não futuro? O que ela já tem hoje usando o IA para poder, seja para poder melhorar a experiência do usuário, ou seja para proteger mais? Hoje, a gente já tem um apoio, a gente já apoia com a IA o operador que faz o atendimento a uma pessoa, né, um operador de call center. Ele já é apoiado e ajudado na que tipo de necessidade o cliente tem naquele momento. Não é um atendimento eletrônico efetivamente. Passa por entendimento daquilo que o cliente precisa e o atendente humano já consegue direcionar em cima disso. De forma offline, entender como foram as ligações e que conversas foram realizadas nos permite também melhorar a experiência do cliente, porque muitas vezes pode haver, né, algum tipo de procedimento mal executado onde a gente precisa corrigir. E isso também hoje já começa a se entender o que era impossível por conta de... Até então você tinha áudios, você continua tendo áudios gravados, mas a transcrição, ela tinha um tempo considerável, não só de custo, mas também ligado à volumetria que você conseguia alcançar, e tinha o estudo daquilo que era transformado em texto, o speech to text. E aí, a partir disso, você tinha modelos de análise de sentimento baseados em NLP, Natural Language Processing. Agora, com a parte de LLM, isso se tornou mais acessível e mais rápido. Então, a gente hoje tem um tempo de resposta maior para poder melhorar a experiência do cliente, sempre garantindo a anonimização e, no fim do dia, entregando uma experiência diferente para o cliente, no atendimento ao cliente em si, ou até mesmo pelos aplicativos que nós temos. Muito legal. Então tem muita coisa acontecendo bacana. Eu acho que esses são 2 grandes exemplos que tem. Tem mais algumas coisas no forno, que vale a pena esperar para poder ver funcionando, mas de fato é uma questão de a gente estar trilhando o caminho. Costumo dizer o seguinte: nós conhecemos já a IA e se percebe que ela tem um valor enorme quando você fala de produtividade e otimização. Produtividade era algo que não se falava muito há algum tempo, porque era muito difícil você fazer mais com o mesmo esforço. E agora sim, a gente consegue fazer mais com o mesmo esforço. Porém, a gente precisa trilhar, testar, entender, com ambientes seguros, pilotos simples e muita experimentação. E aí, se você me permite, Muzi, hoje, esse movimento desde modelo de trabalho, onde você fala de agilidade, de estruturas de comunicação e computação, quando você fala de cloud, e agora a questão de modelos de inteligência artificial, como você fala de LLM Transformer, isso nos pede uma nova forma de fazer, que é experimentar. Então você precisa experimentar. Uma vez que você experimentou, você precisa criar o seu MVP. Uma vez que você criou o seu mínimo produto viável, você precisa pilotar. E aí sim você consegue ir para um ambiente maior e produtivo em escala. Mas eu posso sair da experimentação para um ambiente em escala? Você pode. Mas é que quando você segue esses passos, experimentação, MVP, piloto, e aí sim um go-to-market, geralmente você ganha em aprendizado, você faz o fine tuning, você consegue ajustar e responder as perguntas que foram feitas inicialmente, que é tudo com base em hipótese, que você cria novas soluções para atender bem um cliente ou gerar uma satisfação diferenciada. Só que durante experimentos e MVP, novas perguntas nascem. E aí é onde você se diferencia. Porque é um ciclo virtuoso de melhoria. É um PDCA da vida. É um PDCA, um PDCA que acontece em 4 fases, porque ele continua acontecendo em produção. Só que a diferença você consegue fazer ciclos menores e muito mais focados. E como é um grupo controle, efetivamente se consegue medir algo mais específico,
que antes num go live enorme é muito mais complexo. Eu acho que, assim, pelo que eu tenho conversado com os palestrantes e pelos próprios estudos que eu também devoro de paper e artigo, eu sou um devorador de conteúdo de inteligência artificial há muitos anos e adoro o que eu faço. Mas de vez em quando me depois você também? Não, eu vou te contar uma coisa. Me perguntaram, eu estava lecionando, perguntaram, professor, qual foi o último livro que você leu? E eu parei para pensar e eu percebi que faz 1 ano e meio que eu não leio um livro, eu só leio paper. E aí até porque não dá tempo de ler livro. Não, o livro é caduco quando você está lendo. Pois é, eu fiquei me perguntando aonde que está o problema, porque livros é um conhecimento que foi passado por pares, tem uma acurácia, é confiável. Papers também, mas é outro conceito, é outro contexto. Você tem que testar também, ser ágil também. Não, e assim, eu tenho uma... Mas é interessante, onde que está o ponto? Eu tenho uma mala inteira de artigos e papers impressos, porque eu não gosto de ler nada no celular, em tablet, nada disso. Eu gosto de ler o papel, fazer a anotação com a caneta, botar o marca-texto, enfim. Então eu sou um bicho meio diferente. O ponto está na velocidade. Esse é o ponto que eu trago para vocês. O Gartner trouxe um estudo que eu achei fantástico. Eles citaram o seguinte: historicamente, uma solução digital, um novo sistema, uma nova plataforma, uma nova tecnologia, levava até 8 anos para ser adotado de forma global. Global que eu falo em larga escala, num país ou numa região como um todo. Neste momento, a Generative AI, a inteligência artificial com a tal da LLM, eles estão percebendo números que batem 3 anos. Sair de 8 para 3 anos de adoção, isso não é só você ter uma plataforma disponível. Você está dizendo que as empresas do mercado estão com apetite para poder entrar nesse novo momento e entender o que fazer com isso. E isso tem muito valor. Óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, como você bem coloca, né? Porque tudo que tem pro bem também tem que se observar. Pode ser mal utilizado. Mas de forma pragmática, o que eu vejo aqui tem muito mercado. Porque perguntam, né? A inteligência artificial vai acabar com o meu emprego? Se você não entender do que se trata, certamente. É o que eu tenho falado, a inteligência artificial não vai tomar o teu emprego, mas se você não se capacitar... Você já viu aquela charge onde você tem, né? O que é mais... Se tivermos nós 3 e um leão, o que é mais importante? Eu correr mais que vocês 2. Então, entender IA era exatamente isso. Se eu estudo IA e vocês 2 não, eu estou mais distante do leão. Então, consequentemente, tenho mais chance de aplicar. Esse é um ponto. Eu ia entrar num assunto agora, já meio que no final aqui do nosso bate-papo, que vale para a gente poder refletir aqui e comentar. O meu filho, antes de vir aqui pro podcast, ele estava de home office, e hoje eu falei para ele assim, cara, você tem que estudar inteligência artificial. O mercado está mudando, não sei o que. Pai, deixa eu te falar, a nossa agência, ele é publicitário, trabalha numa agência de propaganda. E ele fala assim, a inteligência artificial ainda vai voltar muito para trás. Como assim vai voltar para trás? Nós adotamos a IA na agência, na parte de redação, por exemplo. A gente pegou eram 2 redatores e hoje é um redator só. Uma parte ele faz com IA, outra parte ele faz na mão. E hoje já tem gráficos, né, disponíveis, sistemas disponíveis para dizer o que foi escrito com IA, o que foi escrito com propriedade intelectual humana. E aí os algoritmos das plataformas pontuam para baixo. Então você já não tem alcance, a propaganda não está tendo alcance por conta disso. Ou seja, as plataformas privilegiando quem tem massa encefálica. Como que o seu filho está... Eu tive que me curvar para o que ele falou, né? Ou seja, a gente está todo mundo muito entusiasmado com a IA ainda, né? E eu acho que esse talvez seja o grande medo que as empresas têm hoje de botar o pé na IA com força, né? Que é assim, é você gastar um caminhão de dinheiro e daqui a pouco tem que voltar para trás, né? Eu não conheço seu filho, mas concordo com ele. Eu tenho uma pequena biblioteca e quando eu comecei a me deparar agora, 1 ano e meio, 2 anos, não mais do que isso, eu estou relendo um livro, até vou tirar e jogar no nosso grupo lá a foto, de 1983, Inteligência Artificial.
Então, de 1983. E eu tô lendo, ele é a forma de... É um livro assim, pô, foi caramba, tem isso, tem aquilo. Eu tô lendo outros 2 livros mais novos, recentes, né? Um é do cara do MIT, um outro cara em Indiana. E aquilo, eles estão fazendo referência a esses livros antigos. Então a ideia, o conceito não é novo, né? De 1956, com aquela convenção o Turing foi em 50 com o paper dele, depois em 56 até chamaram de inteligência artificial, aquela convenção de Balmore, né? Salvo engano, para não confundir com a questão da cyber, né? Mas então a ideia não é nova. Tem o inverno que a gente sabe, aquela questão. Agora vem a questão das GPUs que o NVIDIA então proporcionou. Agora eu queria fazer um alerta como educador, isso eu falo muito nas minhas aulas. E eu uso a IA, eu gosto de usar, tal, revejo isso, tal, mas é o tal do, eu vou usar um termo aqui, já que aqui a gente pode falar, um tal do empobrecimento cultural. Por quê? Se você tem alguém que faz tudo por você, que pensa por você, que faz tudo por você, o que você vai... E isso, a neuroplasticidade já fala disso. Se você não usa os neurônios, as sinapses, os dendríteos, eles têm uma capacidade de se encurtar. Então, em tese, isso já você emburrece. Quando você usa uma tecnologia para fazer tudo, decide para mim o que eu vou assistir. Então, você perdeu a sua capacidade de discernimento. Eu vou então dar um parênteses aqui. A minha mulher fica revoltada comigo quando eu paro na Netflix para poder ver alguma coisa, ou na Amazon, porque eu perco talvez uns 20 minutos olha o tempo até chegar no que eu quero, porque o cara fica me sugerindo coisa que eu não quero. Mas então, professor... Ele tá me tirando o meu livre-arbítrio. Então, professor, mas olha só... Tô quase abrindo a Blockbuster de novo, viu, cara? Mas por quê? Você ia na Blockbuster, você ia lá na sessão comédia, vinha lá, bom, beleza, eu quero isso, perfeito. Tudo bem, tem a questão da praticidade, mas hoje, para mim, a commodity mais importante que eu quero ter é tempo. Então, essa é a grande commodity. Mas eu não quero ter um tempo do tipo assim, faça por mim. Tá, e aí? A tecnologia, ela me ajuda com esse ponto, Sérgio, mas eu sinto isso e eu vejo pessoas, talvez, aí pode ser até um comentário pouco prepotente, mas que estão se desconectando. Eu trago isso, não sei se você tem a mesma experiência, mas eu trago isso para dentro da sala de aula. Eu vejo que os meus alunos... que você falou, qual livro você leu? Há 22 anos eu faço essa pergunta. Você pode perguntar para qualquer aluno meu e eu vou passar isso para eles. Eu chego para eles e falo assim, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro de literatura que você leu? Ainda que não seja em papel, você quer ler no Kindle, o que seja. Qual foi o último livro que você leu? Então, eles não têm mais argumentação, não tem síntese. A questão da semântica cognitiva, ir por um prompt, não adianta eu ensinar uma inteligência artificial para ele não sabe como perguntar. Ele não tem... Não é questão do português, da gramática, ele não sabe fazer inferências, ele não tem deduções, ele não tem mais interpretação, porque ele não lê mais. E se a gente traz a tecnologia para o modelo educacional em que ela faz tudo para o aluno não assim, por favor, estou fazendo uma crítica não, mas eu tenho... A gente vai precisar de outro podcast para discutir esse assunto. Mas eu queria só trazer seria um ponto interessante para a gente discutir. Um ponto antagônico, é isso. E eu te trago já. Existe, neste momento, algo muito perigoso, porque se chama IA de copiloto. Trago para você que copiloto pilota. A IA não tem uma trigger por si só. Ela não se auto-inicia. Ela não começa tem que ser provocada. Sim, você tem que direcionar o que você quer. Se você colocar apenas lá canção, ela não faz... ela, né? A gente está antropomorfizando, né? Personalizando. Exatamente. A IA. Mas a IA não entende o que você está pensando. Então existe uma necessidade enorme de ela ser um assistente e não um copiloto. Se parte desse pressuposto que realmente é um assistente, o que nós seremos a partir de agora quando se usa um gerador de texto, um gerador de conteúdo? Grandes curadores. Para ser curador, você tem que ter fundamentos. Maravilha. Se você não tiver fundamentos, você não consegue fazer esse círculo.
E aí que eu estou muito curioso de entender se esse ciclo, como esse ciclo vai acontecer. Como professores, e é uma coisa que eu conversei muito na sala de aula, eu não estou aqui para dizer o que programar e como programar. Eu estou aqui preocupado que vocês entendam os fundamentos, porque são a partir deles que vocês conseguem criticar, melhorar e discutir aquilo que foi gerado de conteúdo. Porque é importante. A LLM, ela não gera novo conteúdo inédito. Sim. Ela gera conteúdo a partir de tudo aquilo que tem como base de informação. Que ela já aprendeu antes. Exatamente. Mas é que ele conecta palavras que tem proximidade. Sim, isso é um fato. E você fazendo boas perguntas, vão vir informações que você nunca leu ou que você nunca percebeu. É inédito isso. Mas não que seja inédito. Bom, partindo desse pressuposto, volto. Não seremos prompeteiros, pessoas que escrevem para que uma IA saia. Isso é algo inerente a ser um curador. Porque se você sabe pedir e você consegue analisar o que vem, aí sim você terá um bom resultado. Provavelmente, muito desses textos não estava lá, mas é uma hipótese, né, Muzi? Como estatísticos, vamos levantar hipóteses. Uma hipótese, talvez, desses textos que estão sendo mal avaliados pelos as ferramentas de search, né, Google e assim por diante, é porque provavelmente não está se tendo uma curadoria em cima do texto. Ajustando, revisando. A originalidade de um texto feito por um Justamente. humano, é um grande revisor. A gente precisa ter... E para você ser revisor, você tem que conhecer. Então, é um ciclo virtuoso. Eu gero um conteúdo, a partir deste conteúdo eu entendo e, consequentemente, aplico o meu conhecimento de fundamentos para poder, então, usá-lo de uma forma prática. Se eu não tenho fundamentos, eu sequer consigo perguntar o que eu preciso. Sim. Tanto é uma verdade que, lendo um estudo, eu fui impactado pelo seguinte resultado. Hoje, os 50 a mais... que estão geralmente aposentados, né? Eles estão sendo convidados para voltar para as empresas para escreverem prompt. Porque comparativamente a um jovem... a gente está falando de letramento, né? Exato. Que é o básico para você desenhar um prompt. O que uma pessoa 50 a mais tem que um jovem não tem? Vocabulário, experiência, clareza de discernimento e conseguir desenvolver uma ideia, porque no fundo é uma grande ideia, um prompt, que é com base naquela ideia que ele entende um contexto e consequentemente traz uma geração de conteúdo. Então eu sempre me pergunto, né? Eu sempre provoco, não é um copiloto, é um assistente. E como assistente, quem manda somos nós. Tomara, né, que a gente consiga realmente mandar. Mas a gente chegou aqui ao final do nosso programa e vou fazer uma pergunta final para vocês. E essa pergunta ela é muito direta e eu quero que vocês sejam muito objetivos também, tá? Vocês dois foram convidados para ser palestrantes no AI Summit e eu queria saber por que você aceitou o convite, por que você aceitou o convite e por que as pessoas precisam ir no AI Summit. Deixa ele responder primeiro. Eu aceitei o convite porque minha missão de vida é compartilhar conhecimento, né? Aquilo que eu posso, para quem quer receber, obviamente. Mas além disso, por que tem que ir no AI Summit? Hoje eu estou na minha pior versão. No dia do AI Summit, eu vou saber muito mais para poder levar conhecimento. É igual a Generative AI, geradores de imagem, de difusão e assim por diante. Hoje é a pior versão, gera 6 dedos. Mas no dia do evento vão ser 5. E é essa experiência que eu quero compartilhar com o público em si. Mostrar para eles que não é uma IA que te conduz, mas você que conduz a IA. Isso é muito legal. E você que estava querendo escapar do meu convite, né? Não, porque ele queria escapar. Ele falou assim, não... O conceito não é novo, mas a aplicação desse conceito para o mundo do direito é relativamente novo. Ainda mais no mundo da produção de prova, é mais novo ainda. Não vou dizer inédito, mas você não tem desafiador pela falta de dados. Porque você não tem muito material, você não tem onde pesquisar. Primeiro, por que eu aceitei? Justamente porque eu acredito ainda na educação no país. Eu tenho um DNA de professor, gosto, dou aula por prazer, quem dá aula por prazer sabe o que é, vocês são professores, né? Gosto de estar em sala de aula, gosto desse debate, e o que eu até falo para o meu aluno, você traga o cérebro na classe, que é isso que eu quero. Não precisa trazer caderno, se quiser anotar nada, mas debate comigo. O pior aluno é aquele passivo. Então, estar inserido num meio com figuras, com expoentes da inteligência artificial de outras áreas, o cérebro dilata, né? Como Einstein falava, se expandiu, não tem como voltar.
O tema que eu gosto, professor, é trazer, agora, pegar a inteligência, ouvir os outros colegas, falar, o que ele está falando de operadora? O que eu está falando de SG? O que eu está falando disso? Pô, tá bom, deixa eu dar um pouco da minha contribuição e falar, olha, agora no meu painel, IA vai falar um pouquinho de direito, de prova, como é que nós estamos tratando isso. Trazer essas provocações, porque talvez no dia, e até onde eu estou estudando e pesquisando bastante, eu não tenho tantas respostas para dizer, olha, eu tenho um problema, mas aqui está a aplicação da solução. Ainda não temos essa solução, pelo menos eu ainda não estou pesquisando muito, e esse desafio é que me faz fazer releituras de um livro de 1983 que eu tinha na minha estante. Tem um livro de inteligência artificial, deixa eu pegar aqui, está até amarelado, Sérgio, sabe? Então, esses desafios eu achei interessante. Quem quer se manter no patamar de um pouco de atualização, tem que ir no AI Summit. Ponto. Se eu não fosse convidado para palestrar, com certeza eu participaria como congressista. As inscrições estão abertas. Com certeza, já até me inscrevi, mas com certeza é um evento que tem que participar. Um evento que tem tudo a ver com o meu momento de vida profissional agora. Isso é muito Ele bom. Casa com a minha dissertação de mestrado, casa com as minhas aplicações como perito, casa com as minhas aderências a adequações de LGPD, casa com a minha docência, casa com tudo. Então, é o meu momento. Muito obrigado. Bom, eu queria então agradecer aqui ao Gaioto, ao Capozzi, porque eles foram incríveis. Talvez esse tenha sido o podcast aqui mais técnico, né? Porque dois grandes professores aqui compartilhando conhecimento com a gente. Então eu agradeço aos dois pela honra, né, de estarem aqui no podcast, pela honra que será recebê-los no AI Summit nos dias 2 e 3 de setembro. E eu queria agradecer você que está assistindo o nosso programa e que com certeza vai estar com uma porção de perguntas para fazer no dia do evento, e vocês podem fazer essas perguntas desde já, quando a gente publicar isso nas redes sociais. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até o próximo encontro.